Olá, tudo bem? Aqui, professor Marcos Melo. Eu sou professor de cursinho, né? Professor de História. Já dei aula em vários cursos aqui em São Paulo, alguns colégios também. Ando com vestibular, acompanhando aí os principais vestibulares, o Enem. E hoje nós estamos aqui justamente para falar de vestibular, né? De vestibular de História. E você aí que está me acompanhando, tenho quase certeza que tem interesse, então, né, nessa questão, ou seja, passar, né, numa faculdade, principalmente numa faculdade legal, né, uma faculdade pública, mesmo que seja eventualmente particular, mas que seja boa, né, concorrida. Então, a gente está aqui para justamente tentar conversar e trazer, né, história aí. Você pode perceber pelos meus cabelos brancos que com certeza, né, muitos alunos passaram e eu fui, né, acumulando aquelas, né, dúvidas que eles traziam, aqueles questionamentos, as dificuldades na disciplina, para a gente, né, justamente tentar ajudá-los ao longo, né, do ano, né, alguns foram em colégio, foram quase 3 anos, outros no cursinho, 1 ano só, e assim por diante. E talvez você também me conheça, né, das redes sociais. Eu tenho um canal tanto no YouTube quanto no Facebook. Se você veio de lá, né, seja bem-vindo. Se é ao contrário, você está me conhecendo aqui, me procura lá depois, né? Então, professor de História Marcos Melo, e aí eu coloco diariamente alguma dica, né? Eu resolvo uma questão, também tem algumas aulas mais conteudistas, né? Que procuram também passar o conteúdo, que é importante, né? E sempre combinado com a minha estratégia de ensino, né? Como eu disse, ao longo das aulas, nós, né, percebíamos as dificuldades dos alunos e íamos atrás, como solucionar, né, esse problema. Na verdade, né, é um pouco isso daí. Então, muitas vezes eu encontro alunos, né, tanto nas redes sociais, hoje é muito mais fácil, né, com as redes sociais aí, Facebook, YouTube, WhatsApp, e a gente acaba sempre se reencontrando, né, felizmente, e sempre, né, eles, com muito carinho, reconhecem, né, que foi um trabalho que eu falo coletivo, né, um trabalho conjunto, as duas partes têm que, né, se interagir, senão a coisa não funciona, né? É justamente isso, a minha estratégia é essa. Não quero um aluno passivo, ficar lá assistindo a aula, anotando. Eu quero um aluno participativo, construindo seu conhecimento, que é assim que nós, né, vamos caminhar. Bom, gente, então, depois dessa apresentação, como eu já disse, né, se inscreve lá no canal, se você ainda não é inscrito, você todo dia vai receber aí né, algum vídeo relacionado a essa questão da história, legal? Bom, gente, e aí, qual era um dessas, né, que os alunos traziam aí? Qual uma das grandes dificuldades? Eles tinham uma certa dificuldade na linha de tempo. Então, eu vou, como eu disse, já vou fazer com você essa linha de raciocínio, tá? Que eu vou trabalhar o tempo todo quando entrarmos em conteúdos também. Por exemplo, se eu falasse para você, olha, Napoleão e Dom João VI, eles eram contemporâneos, eles viviam no mesmo período, no mesmo contexto histórico, talvez, né, você se sentisse assim, opa, de imediato, vou ter que pensar um pouquinho, não é? Você, às vezes, não consegue de imediato responder. Então, é isso que eu quero que você, né, faça. Por que que isso acontece, gente, não é? Porque, vamos supor, vamos dar um exemplo que seja colégio, tá? Aí você estudou isso lá, vamos supor, Napoleão você estudou no primeiro ano, tá? No segundo você estudou o Dom João VI. E aí você não lembra. Aí você vai me falar, mas professor, passou um ano, como é que nós vamos lembrar disso? Tem aluno que se bobear, né, fala assim, olha, eu fiz a prova e depois que passou eu não lembro mais nada, não lembro o que se perguntou, não lembro direito, né, o que eu respondi. Então, veja, por que que isso aconteceu? Porque o aluno, né, ele não estudou de forma, gente, que, como eu sempre falo, né, que criou alicerces, que criou portos seguros para ele.
tá? Ele resolveu uma situação ali imediata, né? Tirou a nota, às vezes até boa, às vezes tira notas boas, só que quando chega no vestibular, onde ele é cobrado, né, praticamente todo o período histórico, lá da pré-história até, né, os dias atuais, história do Brasil a mesma coisa, aí, gente, fica difícil, né? Então, aquela fórmula, vamos dizer assim, aquele método que ele estudava, já não, tá, não vai funcionar. Então, qual que é meu objetivo? É que você construa seu conhecimento, você construa, né, os seus alicerces, que aí nunca mais você vai esquecer. Eu vou pegar aí um exemplo concreto, que é também uma estratégia que eu uso sempre, tá? Eu vou falar para vocês uma parte, vamos chamar assim, de teórica. Depois eu vou trazer a questão, vou pegar uma questão né, de algum vestibular, vou trazer e falar, olha, está vendo aqui o que eu falei para vocês? Você viu como funcionou? Tá? Porque era assim que nós fazíamos, né, quando éramos aluno no colégio, que você tem um tempo maior com ele, e, né, foi assim também nos cursinhos. Mas olha, vamos voltar então, o exemplo concreto que eu ia falar. Vamos pegar uma data para nós brasileiros que é impossível você esquecer. 1500, tá? Uma data que, é óbvio, todos sabem, né, do que se trata, certo? Você jamais vai esquecer, não, faz tempo que eu não vejo, não estudei a chegada de Cabral no Brasil, eu não lembro mais. Não, você lembra, 1500, é uma data que você está familiarizado. Então, olha, gente, eu quero partir, às vezes você vai falar que é muito óbvio, mas é justamente por isso, é a partir do óbvio que nós vamos chegar depois a, né, questões mais complexas e tal, né, discussões mais amplas. Então, vamos lá, 1500. Pessoal, eu diria, olha, é um porto seguro. Vamos supor que você está começando agora o estudo, né, de história. É um porto seguro, que eu vou depois falar para vocês aí. Tem alguns alunos que eu encontro, como eu falei, né, ou na rua, às vezes nas redes sociais, falam, professor, ou que passou, né, no vestibular, alguns até se formaram, vêm falar para mim, falam assim, olha, professor, o Porto Seguro lá funcionou, né? Então, eu vou te explicar aí o que é esse Porto Seguro. Então, 1500 é um Porto Seguro. Por quê? Olha, você vai partir, né, de uma informação que aí sim, como eu disse, está consolidada, né, que você não esquece jamais, e aí você vai enriquecendo né, aquela data, ou pode ser também um evento histórico, né, muito marcante, enfim. Mas vamos continuar nosso exemplo. Então, 1500, você sabe que Cabral chegou ao Brasil. Aí você vai puxando, olha, eu sei também que o Colombo chegou, né, muito próximo, daí não precisa saber a data exata, né? Se for um pouquinho antes, gente, até um pouquinho depois, também não ia fazer muita diferença, tá? Mas vamos por ordem. Então, você sabe, opa, o Colombo chegou, né, também na América. Então, qual é esse contexto? Então, você já, gente, automaticamente você vai lembrar, opa, é o contexto das grandes navegações, certo? Então, você vai, como eu disse, você vai enriquecendo. Então, é isso que eu quero mostrar para você, como é que se constrói esse alicerce, né? Como é que se constrói esses portos seguros, como eu chamo, legal? Bom, aí, como eu estava dizendo, você, por exemplo, aqui em São Paulo, não sei de onde você está me ouvindo, né? Tem pessoas de Minas, tem de Pernambuco, tem do Rio Grande do Sul e por aí afora, né? Só da família já deve ter um outro mineiro aí, muito pernambucano, mas enfim. Então, gente, se você, né, aqui em São Paulo, como eu estava dizendo, as pessoas têm muito esse costume, os alunos, no caso, né, de quando se formam no terceiro ano do ensino médio, ir para a cidade de Porto Seguro. Então, vai para lá. Aí, né, tinha aquele momento em que, geralmente, o cara que nunca bebeu vai beber, o cara, quem nunca namorou vai namorar, e assim por diante, tá? Mas, olha, gente, eu acho que você deve fazer isso, nada contra, hein? Só que primeiro nós vamos entrar na faculdade, não é? Primeiro nós vamos estudar aí firme e tal, para aí sim, aí nós vamos para Porto Seguro, legal? Aí só não esquece de me convidar. Mas olha, gente, o Porto Seguro, né, que eu estou falando, não tem a ver com a cidade, né, especificamente, com o termo que eu usei, como eu estava dizendo, mas já que tem a ver, né, com, como eu disse, com 1500, então vamos ficar mais um pouquinho aí. Vamos pegar essa onda aí né, de 1500. Você vai pensar assim, bom, como que, por exemplo, os portugueses chegaram nesse Porto Seguro, tá? Vamos fazer essa analogia aí. Eles chegaram porque eles tinham os meios, não é isso? Então, o astrolábio, o sextante,
as caravelas, enfim, todas aquelas inovações. Por exemplo, já seria até um ganchinho para você lembrar, opa, é a época do Renascimento, né, científico, descobriram, né, entre outros aspectos, né, que a Terra, né, é redonda e que eles podiam, então, por exemplo, fazer a circunnavegação, certo? Navegar sempre em linha reta para chegar no Oriente. Foi assim que o Colombo chegou na América, né? Queria chegar no Oriente navegando em linha reta, não é isso? Então, é mais ou menos por aí. Você começa a fazer, entendeu? As conexões. Mas, como eu estava dizendo, então, você tem que ter esses meios. Né? São esses meios que eu quero que você comece a desenvolver. Porque quando você cria, né, você não esquece jamais. Né? Tudo bem que eu posso ter, como se diz aí, né, forcei num exemplo muito mais 1500, né, que é muito, mas é isso, gente, é a partir de informações que aparentemente, né, são simples, mas que você pode, né, enriquecer, legal? Então, continuando, né, nesse nosso exemplo, nós vamos falar um pouquinho, então, de Brasil, tá? Aí, cada um que está me ouvindo aí deve estar num estágio de conhecimento de história, né, diferente, né? Um está mais avançado, outro está começando agora, e assim por diante. Então, eu quero justamente falar isso para você. Você vai criar o seu porto seguro de acordo com o seu conhecimento, tá? Ele pode ser amplo, tá? E aí você vai, aos pouquinhos, você vai estreitando, você vai, né, tornando-os mais precisos. Começa de uma forma ampla, né? Então, vamos continuar esse exemplo. Vamos supor que eu falasse, então, do período colonial, tá? Dar um outro exemplo aqui. Como eu falei, essa história de criando esses portos, né, cada vez mais específicos. Aí eu já tenho esse aí do Cabral chegando no Brasil. Aí, como eu estava dizendo, período colonial. Aí aqui eu vou ter que te ajudar um pouco, né, com alguns conteúdos, enfim, porque estamos num bate-papo aqui, né, talvez você não tenha visto muito recentemente esse assunto, então eu vou ajudar você. Quando nós estamos estudando de período colonial, eu costumo dar o exemplo das grandes das invasões holandesas, tá? E aí, esse é o método que eu falei. Você vai pensar assim, bom, os holandeses invadiram o Brasil. Qual a razão? Eles vieram atrás do açúcar, né? Então, você já tem uma informação. Opa, o açúcar era a principal riqueza desse período. E então, eu já sei, olha, trata-se, então, do ciclo do açúcar. Tá? E aí, os holandeses vieram, então, atrás desse açúcar. Quando eles foram embora, né, eles foram expulsos, qual a riqueza que, né, veio a seguir? Aí é óbvio, né, teríamos que avançar mais, como eu já disse, em termos de conteúdo, mas pensa nessa primeira, né, ideia. Os portugueses vão ter que substituir, né, entre aspas, aí essa riqueza. E aí veio a mineração, tá? E você, os estudos, você vai só dando vai enriquecendo. Então, vamos supor, nesse exemplo, 1500, século XV, mais 1501 é século XVI. Então, você já arredonda. Século XVI e XVII o açúcar. Ó, 16 e 17. E o 18, mineração. Você já fechou ali, gente, informações preciosíssimas. Parece pouco, tá? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Deu uma pausa aí, mas nenhum problema. Veja, eu peguei aqui, como eu disse para você, que ia mostrar um exemplo concreto do que eu acabei de falar. É uma questão da FUVEST do ano passado, 2020, no caso, né? Hoje os calendários mudaram todo em função aí da pandemia, não é? Estamos fazendo a primeira fase aqui em São Paulo, é a primeira fase ainda, quando na verdade era já para ter acontecido a segunda. Mas olha, então uma questão da FUVEST, não é de uma faculdadezinha, né? Olha só, eu vou selecionar aqui, para não ficar também muito chato aí para você, que não está com a questão na mão, de ficar lendo, né? Eu selecionei assim, eu quero que você fixe mais primeiro, né, nesse momento. Eu vou fazer uma síntese. O enunciado é bem simples, tá? Não é um texto longo. As tentativas holandesas de conquista dos territórios portugueses na América tinham como objetivo, certo?
Então, veja, eles foram, gente, como se diz, né, popularmente, curto e grosso, tá? Não ficaram fazendo, gente, né, iniciado, rebuscado, nada disso. Foram, né, diretos. E aí, diz o seguinte, olha, gente, qual que era a questão? Já vou direto na correta, só para você se então, do complexo açucareiro, percebe? Você tem aquela informação lá, olha, que aparentemente era básica, olha só, você responde a questão, o resto diz, olha, açucareiro escravista, né, do Atlântico Sul, então monopólio dos portugueses. Você vê que coisa, né? É fulvestre, como eu disse, não é bicho de sete cabeças. Agora, veja, só para a gente fazer uma reflexão aqui, como eu disse, você não tem as outras alternativas, fica mais difícil, eu vou só, né, pegar o exemplo que eu acabei de dar, como ajuda. Veja, a C falava que era exploração das minas, então por isso que eu falei, ó, se você já tem aquela clareza que Minas é só depois, né, a mineração, Minas, você já, por exemplo, já elimina essa aqui. E tem a I de elefante também dizia, olha, áreas mineradoras, minerais. Então, as duas já falam em mineração, você já elimina duas, né? Depois vinha uma questão que falava assim, que era uma área pouco povoada. Veja, por isso que eu falei, se é a principal riqueza, se era a principal riqueza do Brasil, como ia ser pouco povoada? É a região mais povoada. Nessa época, gente, Olinda tinha uma população maior que São Paulo, para você ter uma ideia. Né? A população está concentrada no Nordeste, está, né, na região economicamente mais importante. Legal? Enfim, gente, então, e uma vez, só para a gente, já que está aqui, né, falava de que eles iam estabelecer núcleos de povoamento, então, também furado, né? Então, gente, você percebeu que, como eu estava falando, não é um bicho de sete cabeças, você fizer né, criar, como eu disse, os seus portos seguros, você vai, gente, consolidando, né, como eu disse, aí vai ser o seu 1500, entendeu? Essas invasões holandesas. Aí você vai, como eu disse, não sei que estágio que você está, se você já estudou bastante né, esse conteúdo ou não. E aí você vai, pessoal, né, como eu disse, vai estreitando. Vamos supor, então, ó, dá mais uma estreitadinha. E se for o açúcar, tá? O ciclo do açúcar, né, chamado, alguns autores contestam essa coisa de ciclo, mas enfim, no primeiro momento você vai pensar assim, a época da produção açucareira, tá? Então, veja, aí vem um questionamento muito comum. Quais são as características, então, dessa cultura, né? E aí é o famoso plantation. Aí você faz a mesma linha de raciocínio. Você parte, por exemplo, olha, esse açúcar para que era? Não é muito complicado você concluir, é para exportação. E aí você vai fazendo as associações. Se é para exportação, eu vou produzir pequena ou grande quantidade? Pessoal, até hoje, qualquer coisa que você vai exportar, você tem que, né, exportar em grande quantidade, para valer a pena. Então, era em grande quantidade, portanto, numa grande propriedade, tá? Aí, trabalho escravo, tá? Óbvio que tem várias coisas, né? Essa questão é da escravidão, mas você também pode associar, né? Se está voltado para o mercado externo, eu não estou, né, entre aspas, preocupado ou tenho como característica o mercado interno. Então, o escravo, né, cabe nessa produção, porque o que ele produz é para exportação, não tem mercado interno, trabalho escravo. E a monocultura, certo? Também está na mesma lógica. Se eu quero produzir em grande quantidade, eu tenho que escolher um produto, né, que está sendo procurado, né, óbvio, e, né, produzir só aquele produto. Porque se eu for começar a diversificar, eu vou ter, gente, que diversificar épocas de colheita, certo? Eu vou ter que diversificar técnicas. Então, é a monocultura. Então, você já tem as 4 características do, né, famoso plantation. Então, é isso, gente. Você, como eu disse, cada um, né, no seu estágio, vai fazendo seus portos seguros, vai criando, e aí, sem decoreba, né, quer dizer, e aí você passa algum tempo e aquele conhecimento está, né, consolidado. Quando chegar a hora do vestibular, você responde sim, tá? Não vai ter essa de, não, eu estou perdido. Não, vai saber, né, vai estabelecer sim a relação.
Vamos dar outro exemplo. Pessoal, você tomar um gole d'água aqui, que São Paulo está quente demais. Não sei se você está aqui em São Paulo, né? E aqui está muito quente. Imagino aí, né, pelo, né, Nordeste aí, deve estar bastante quente. Tomar um golinho d'água aqui, que a gente, né, tá falando também, aí a garganta dá uma secadinha. Mas então, olha, gente, veja, eu acabei de resolver, como disse, uma questão da FUVEST, nós resolvemos rapidamente, né, com 2, 3 informações ali, tá? Bom, agora, por que os alunos se perdem, gente? Aí é outra questão, certo? Mesmo aqui, né, aluno que eventualmente até gosta da disciplina, mas esses também, gente, muitas vezes vão me falar que se perdiam. E se perdem pelo seguinte, olha, vamos dar um exemplo, faz conta que eu não assisti o filme A Pantera Negra. Aí eu te pergunto, somente você aí que vai prestar o vestibular, olha, me conta aí esse filme, tá? Aí nós vamos tomar um café, nós vamos, né, na casa, sei lá, de alguém, enfim, você tem um tempo ali para contar a história. Quanto tempo você acha, assim, aceitável, né, uma pessoa te contando um filme, tá? Ou ao contrário, né, você ouvindo, eu vou te contar o filme. Quanto tempo aí você, né, como eu disse, é aceitável de contar a história? Ah, né, 20, dando meia hora. Senão, depois você fala, olha, já deu tempo de eu assistir o filme, vamos colocar aí, né, e assisti-lo. Então, veja, você vai fazer uma síntese do filme, certo? Então, como eu estava dizendo, vai me contar o filme da Pantera. Você não vai me falar, olha, professor, tinha né, o uniforme dele era cheio de detalhes aqui, né? Você não vai falar isso. Olha, teve a cena lá que né, o Pantera lá agarrou o carro, aí ficou saindo uma faísquinha né, do chão, e tinha muito óleo no chão, pelo amor de Deus, né? Você fala, opa, e aí, essa mancha tem algum... Não, mas só parte do cenário, você não vai fazer isso. Então, pessoal, é a mesma coisa. História, você tem que... Não adianta você ficar lendo, você vai ter que fazer, então, essa síntese, igual você faz quando você vai contar um filme, né, para alguém. Você vai fazer da história, né, literalmente, você vai fazer a mesma coisa, você vai pegar qual é o tema central, tá? E aí, esses temas centrais começam a ser, como eu disse para você, o seu porto seguro. E aí, à medida que você vai estudando, você vai, né, tornando esse porto seguro cada vez mais rico, cada vez mais, né, interessante. Bom, mas aí, pessoal, eu vou dar um exemplo concreto, porque eu falei para você que, né, não vamos ficar na teoria só, vamos dar um exemplo concreto. Tem uma questão que é da FATEC. Aí, eu estou em São Paulo, estou falando da FATEC, mas eu selecionei questões que são universais. Como eu já disse, qualquer estado brasileiro que você esteja me ouvindo nesse momento, é um tema universal, né, o feudalismo. Então, mesmo, né, sendo de uma faculdade aqui de São Paulo. O enunciado, mesma coisa, a gente até selecionei depois, os complexos, nós vamos falar também, tá? Mas aí já é uma outra coisa. Então, né, como diria Jack, vamos por partes. Ó, o enunciado diz o seguinte: uma das características a ser reconhecida no feudalismo mesma coisa, né? Curta e grossa, eles querem saber características do feudalismo. Também vou repetir, pessoal, a mesma estratégia, para você não estar com a questão na mão, né? Fica chato ler questão por questão, enfim, não é, né, esse é o objetivo de hoje. Então, veja, da alternativa, depois você procurar, já falei, né, FUVEST é 2020, a questão que eu peguei era 63, varia, né, de acordo com a cor e tal, mas enfim, talvez facilite aí. E hoje no Google, né, pessoal, só colocar FUVEST, colocar um pedacinho do trecho, né, do texto, no caso, você acha lá. Mesma coisa aqui, FATEC, e lê o enunciado, né, você depois pode recuperar aí. Então, veja, qual que era a alternativa correta? Falava aqui dos servos, certo? Essa questão é interessante, antes eu quero te explicar uma coisa, tá? Que por que os alunos, como eu disse, se perdem. Lembra do exemplo que eu falei das faíscas saindo da mancha? Então, o aluno vai pegar, por exemplo, né, nesse caso aqui, que é a Idade Média. Você vai estudar lá a corvéia, né, as relações servis. Os servos deviam como obrigação
talha, a corveia, a captação e assim por diante. E aí ele sabe esses detalhes, tá? Vou falar aqui bem rapidinho, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. A corveia era aquele trabalho do camponês, ele trabalhava 3 dias nas terras, né, e aquele produto, usufruto, no caso, a terra é sempre seu feudal, né, mas enfim, o que o camponês trabalha naquela parte, né, no manso servil, como diz o nome do servo, é apropriado por ele. Só que aí ele tem que trabalhar 3 dias para sustentar, né, o seu feudal, a sua família, etc. Tá? Essa é a corveia. A talha é parte da produção, geralmente 50%. Então, você já percebeu também outra coisa, tá? Nesse caso aí é muito semelhante, né? Porque trabalhar 3 dias para si, 3 dias para o seu feudal, ou entregar 50% da produção, na prática é mais ou menos a mesma coisa, mas vamos, né, existir essa definição aí. Vamos, né, ligar aí com os autores. Banalidade, quando você ia usar lá o moinho, para fazer um pão, você precisa primeiro da farinha, usava o moinho, né, depois vai levar o pão lá no forno, usa o forno do seu feudal, você pagava também em produção, né, para usar as instalações do feudo. Então, veja, aí o aluno, como eu disse, ele sabe esses detalhes, certo? Mas, como eu disse, gente, é óbvio que eu estou exagerando um pouquinho, mas para você pegar a ideia, aí o que acontece? Muitas vezes ele perde a noção do todo. Então, é outra coisa que a gente vai, ao longo, né, das exposições, tentando mostrar, né, para o aluno que, olha, tenta primeiro, né, pensar nesse porto seguro mais amplo, depois você vai, certo? Como eu disse, cada um está no estágio. Se você já domina outros, está bem consolidado, os aspectos do feudalismo, nenhum problema, gente, muito pelo contrário, né? Toda informação tem que ser válida, tá? Toda informação é preciosa. Uma data, um nome, qualquer coisa nos ajuda, né? Vamos ver isso depois, como eu já disse. Mas então, voltando, gente, quando a FATEC fez essa pergunta, você percebeu, olha, eu vou ler agora para você, por que eu fiz essa observação, olha. Então, vou ler de novo o enunciado, né, porque eu acabei esticando aí na explicação. Então, diz assim, olha, uma das características a ser reconhecida no feudalismo é, qual era a alternativa correta? Vilões e servos estavam presos a várias obrigações, entre as quais a captação, a talha, a banalidade. Então, você percebeu? Eles não ficaram especulando o que é a talha, o que é a banalidade, o que é a corveia. Eles perguntaram de uma forma ampla. Então, como eu disse para você, olha, por que você tem essa informação importante, né? Que essa questão que, como eu disse, independente de você saber detalhes, você tem que lembrar assim, olha, eu chamei a atenção, é produção ou é trabalho, certo? Então, quando você pensar isso, você já tem que meio excluir as comparações que o exame faz, certo? Se ele entrega, vamos pegar, como eu estava dizendo, é produção ou é trabalho, não pode ser escravidão, certo? Porque escravidão é um trabalho compulsório, certo? Mas também não é um trabalho assalariado, né? Mas veja, você conseguiria chegar a isso mesmo numa visão mais ampla, certo? Mas se lembrar dos detalhes, né, da captação, melhor, mas dava para resolver a questão sem precisar disso. Porque aí a gente nem ler também rápido aí só para você ter uma ideia, falava que sempre aparece isso, escravidão, né, por exemplo, numa das alternativas, você já, né, descarta. A sociedade é dinâmica, pessoal, sociedade dinâmica, você trabalha 3 dias para si, 3 dias para o seu feudal, né, por exemplo, enfim, né, ou, como eu disse, mesmo que não soubesse detalhes, só saber que é por produção ou trabalho, já chega a essa conclusão, certo? Então, pessoal, como eu disse, mais um exemplo. E agora, eu queria fazer uma brincadeira entre aspas, é uma brincadeira séria, né, porque nós estamos estudando para o vestibular, né, nosso objetivo, nosso sonho. Então, olha, você pega, por exemplo, eu fiz um dos vídeos, né, se você tiver curiosidade, você acaba achando lá. Quando você vai estudar esse mesmo tema aí da Idade Média,
tá? Então, agora, construir um porto seguro, só que de uma outra forma. Na verdade, acaba sendo muito próximo do 1500, certo? Porque é o que soa familiar para você. Então, 1500, como eu falei, é muito familiar para nós brasileiros. E o que familiar no que eu vou te colocar agora? Eu vou fazer, como eu disse, em forma de teste, né? Já que a gente está falando aqui tanto de vestibular, de teste, vamos seguir a mesma ideia. Para facilitar aqui, para ser mais rápido, vamos pensar só em 3, 4, vai, para não, né? Então, veja, aí eu vou te falar nome aqui de 4 povos bárbaros, e aí você vai me falar qual que é mais familiar para você, tá? Então, tinha os visigodos, os ostrogodos, os francos e os vândalos, tá? Então, veja aí, eu geralmente, né, o aluno tem que chegar a essa conclusão, aqui eu só, né, como a gente está no bate-papo, eu vou ter que antecipar. Eu tenho quase certeza que você vai pensar aí, dois nomes são familiares, os francos e os vândalos, tá? Agora, se você for pensar, tem algum país na Europa derivado, né, provavelmente foi derivado de algum desses dois aí que sobraram, aí você vai ficar com os francos, certo? Você vai associar a França. E aí você está indo no caminho certo, tá? Então, veja, mas como eu disse para você, por que é familiar? Porque a França existe até hoje. Se ela existe até hoje, né, tudo bem que é um outro contexto, um outro, né, momento, mas assim, você vai ter que intuitivamente pensar, poxa, esse reino foi importante. Se ele foi importante, eu tenho que ter atenção a ele. Quando eu fui estudar lá a Idade Média, esses reinos, gente, um deles, né, que eu citei aí, Visigodo, existiu pouco tempo, onde hoje, né, mais ou menos onde é a região da Espanha ali, e aí os muçulmanos ocuparam aquele território e acabou o reino dos Visigodos. Então, não deixou nada, né? Então, o Franco, sim, aí o Franco você vai ter que atenção, aí você vai, né, quando for lá, você vai ver, se é que não já estudou, porque esse reino se tornou cristão, esse reino expandiu, inclusive virou Império Carolíngio, então tem uma importância, porque houve uma expansão além de territorial, houve, né, expansão do cristianismo, percebe? Então, como eu falei, você cria um porto seguro, e ali você vai só, né, à medida que você vai estudando, você vai enriquecendo. Era essas, né, dicas, as estratégias que nós usávamos quando, né, a gente vai ministrando as aulas. E aí os vândalos, tá? É um parênteses aí. Os vândalos é um nome familiar, só que não é familiar por né, nome de um país, nem de um reino, mas, né, enquanto eu estou falando aqui, vou fazer, inclusive, esse teste também com você. Nós usamos a palavra vândalo para quê? Né? Nós usamos para designar atos de violência, não é isso? O vandalismo foi incorporado na nossa língua. Pessoal, olha só, isso é super importante, porque te dá uma informação. Olha, os povos bárbaros eram violentos, tanto é que um dos nomes, né, no caso, vândalos, foi incorporado ao nosso vocabulário para ser sinônimo de violência. Aí eu pego, por exemplo, depois se você quiser, pesquisa lá que você vai achar. Tinha uma dessas questões aí falando sobre invasões bárbaras, que falava assim, uma das alternativas, foi uma chegada pacífica e não sei, né? Ou seja, alienígena, percebe? Então é isso, você pegar, gente, as palavras que são mais familiares, né? E criando esse porto seguro. Ele sozinho vai, não, mas você vai, né, ampliando, você vai, correto? Bom, e para finalizar, nós vamos aqui, né, estamos chegando ao final, e então nós temos, né, que voltaria aqui com certeza, porque não se esgota nisso, né, como eu disse, cada aluno né, os alunos que, é lógico, né, vieram me falar das suas dificuldades, relatar, né, porque não iam bem, querendo resolver essa questão. Então, né, existem outros elementos, tá? Com certeza. E hoje não dá para esgotar todos esses elementos. Então, com certeza, eu vou voltar aqui para a gente falar também, né, sobre
essas outras, esses outros relatos, né, de alunos, como eu já disse, que tinham, então, alguma dificuldade, conseguiram superar usando esse método de, né, e se questionando, né, não ficar, como eu disse para vocês no início, lendo, sem fazer essas paradas que são importantes, como eu disse, criando, né, os portos seguros e assim por diante. Então, é isso, eu te espero aí, ou nas redes sociais, nas demais, ou aqui, né, numa outra live, e a gente vai, então, tentando, né, fazer, como eu disse, um conhecimento da história sólido, certo? Com os nossos portos seguros, para a gente entrar na universidade, certo? Uma universidade, como eu disse, que você, com certeza, deseja, de boa qualidade, certo? Muitas vezes concorridas, né, justamente por isso, e aí, né, espero contribuir aí para que você tenha sucesso, tá? Porque o seu sucesso é o nosso também. Então é isso, até a próxima.